Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aqui a mais uma live. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril. Estamos recomeçando aqui a sequência intensiva de lives com o tema de hoje, que são os aspectos formais do PGR. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que eu vejo que o pessoal ainda tem muita dificuldade, né, para materializar, para pegar, olhar aquela norma e saber como produzir um documento, né? Um documento, seja ele em papel, seja ele um documento digital, que atenda a norma e se sentir seguro, né, na produção desse documento. Então, por isso, o tema de hoje são os aspectos formais, como desenvolver, né, na prática o PGR, o que o seu PGR tem que ter, o que o seu inventário de riscos e plano de ação tem que ter. A ideia da nossa live é essa. Bom, agora, nas lives, eu não vou me esquecer de fazer duas coisas que são muito importantes e que eu não fazia antes. Primeiro, me apresentar, que pode ser que nem todos me conheçam. Olá, Re Arouca. Meu nome é Ana Luísa Orcades, eu tenho 42 anos, sou auditora fiscal do trabalho desde 2007. Trabalho exclusivamente com a parte de saúde e segurança do trabalho lá desde 2007, quando tomei posse lá no Acre, onde eu passei 2 anos e meio. Depois fui pedir remoção, né? Vim para o Rio de Janeiro e agora eu estou lotada em Petrópolis, que é onde eu exerço aqui as minhas atividades regulares de fiscalização. Ao longo desse período, tive bastante experiência em ministrar cursos para os auditores fiscais de trabalho em várias áreas, principalmente na área de fiscalização de serviço de saúde, que é a minha especialidade, digamos assim. Eu fui também membro do grupo de trabalho, da bancada de governo, da revisão da NR32, que é a norma que trata de serviços de saúde na primeira fase. Esse é um processo que está em suspenso, né, desde o começo da pandemia. E o que mais? Acho que é isso. Bom, essa foi a minha breve apresentação. E agora até acabei de ver que a Ali nos cursos jurídicos entrou. Eu, exatamente por conta da Dercy, né, que é uma pessoa que tem estudado e investido muito, trabalhado muito com a questão da inclusão, né, da discriminação. Então, eu agora vou passar a fazer a minha audiodescrição para poder, favorecer a inclusão aqui de quem estiver seguindo e acompanhando. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, estou de óculos, tenho olhos claros, estou com um batonzinho assim meio safado, assim meio quase nada, estou com uma blusa preta e um colarzinho aqui, não sei descrever, um colar meio prateado. E estou de brincos também. Atrás de mim tem a minha estante, aqui eu estou no meu escritório da minha casa, tem uma estante bem aqui atrás de mim, que tem algumas fotos, alguns livros, e tem uma imagem ali do Divino na parede, aqui do meu escritório, tá bom? Então, Renata, boa noite, o pessoal tá entrando, Marcelo, Dercy, Marcela, George, Reinaldo, o pessoal tá começando a chegar. Lucelena, bem-vinda, Rafael, Adriano. Então vamos lá, gente. Gui, boa noite. A ideia hoje, gente, é isso. Obrigada, Marcela. A ideia hoje, fica até assim. A ideia hoje é o seguinte, gente. Agora vamos aqui ao que interessa. É a gente discutir o seguinte, que é um dos objetivos, né, de tudo que eu trago aqui pro tempo. Por que eu comecei a falar sobre PGR aqui na internet? Porque eu entendo que é uma norma de alta complexidade técnica, é uma norma que exige muito conhecimento técnico do profissional que vai implementar, mas é também uma norma que pode trazer uma dificuldade, como ela traz muita liberdade para o profissional, né? Muita liberdade para o profissional que vai desenvolver esse programa, que vai implementar esse programa. Isso também pode ser uma dificuldade. Como é que o profissional vai saber que aquele trabalho que ele está fazendo está materializado da forma correta, né? Uma vez que a norma não traz as obrigações formais, ela só fala assim, olha, o PGR ele é composto por, no mínimo, inventário de riscos e um plano de ação. Uma vez que a norma se limita a determinar isso, no mínimo, inventário de riscos e um plano de ação, você tem que olhar o seu inventário de riscos e o seu plano de ação
e saber dizer se eles estão atendendo a norma. Ah, se é um documento de texto, se é uma planilha, nada disso está determinado pela norma, tá? Nada disso está determinado. Então, a primeira coisa que eu quero reforçar aqui é o seguinte: a forma que você escolher para fazer o seu PGR, ela não está errada, tá? A forma que você escolher para fazer o seu PGR, seja um documento de texto, seja um planilhamento, seja uma combinação desses dois, ela não está proibida. A gente só pode proibir o que está proibido na norma, entendeu? Então, se tem aquele texto dizendo que é a organização quem vai escolher as ferramentas, é a organização quem vai fazer isso, aquilo, outro. Antônio Carlos, boa noite. Então, isso é uma liberalidade para o profissional. Isso significa, primeiro, que este documento, que todo mundo já acha que o PGR é uma planilha, né? A primeira coisa, o PGR não é uma planilha necessariamente. Ele pode ser uma planilha, ele pode ser atendido utilizando um planilhamento para poder evidenciar muitos dos itens que são exigidos pela norma. Pode e deve, assim, é até interessante, por quê? Porque um planilhamento ajuda a sistematizar aquelas informações. Mas não é só isso, muitos dos itens ali da norma, eles não são bem atendidos através de um planilhamento, porque você precisa descrever. Então, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, eu abri aqui a norma NR1, né, na sua versão vigente, e queria pedir a vocês que vão acompanhando, né, vamos ver aqui o item 1.5, gerenciamento de riscos ocupacionais, ele vem aqui no item 1.5.3, responsabilidades, 1533, a organização deve adotar mecanismo para consultar os trabalhadores e comunicar aos trabalhadores sobre os riscos, beleza, isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Aí ela vem no 154, processo de identificação de perigos e avaliação de riscos. Isso aqui já é um aspecto, né, que você vai precisar demonstrar através do quê? Do seu inventário de riscos. Eu vou até aproveitar, gente, vou botar aqui na tela para vocês um slide, deixa eu colocar aqui, que eu uso na apresentação inclusive do evento que vai acontecer neste domingo, e que eu queria pedir a vocês que observem esse slide, porque ele vai ajudar primeiro a entender isso aqui, olha, levantamento preliminar de perigos. O que é isso? Como é que eu faço para registrar esse processo de identificação de perigos e avaliação de riscos? Olha só, vamos lá. Eu não tinha pensado em fazer isso, não tinha aberto, mas está aqui o slide, ó. Vamos virar aqui o negócio para vocês verem. Olha só, gente. Esse é o seguinte. Sempre que eu falar de identificação de perigos ou de avaliação de riscos, que são os macroprocessos, né? O que você faz? Ah, você vai lá, você tem uma ação que você vai identificar os perigos, você vai fazer a avaliação dos riscos. Eu estou falando de ações que vão ficar registradas no inventário de riscos. Então, se eu precisar falar, se a norma estiver tratando de qualquer coisa sobre identificação de perigos e avaliação de riscos, todas essas exigências da norma precisam estar claras aonde? No inventário de riscos, que é o documento que vai registrar esses processos. Tá? Então, todas as exigências da norma, dessa parte aqui do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, têm que estar claras no inventário de riscos. Com relação às medidas de controle, todas as instruções, todos os registros sobre medidas de controle, eles têm que estar registrados aonde? No plano de ação. Tá? Ó, dá uma olhada aqui nessa tela, gente, eu já vou virar para mim de volta aqui. Identificação de perigos e avaliação de riscos ficam registrados no inventário de riscos. Medidas de controle registradas no plano de ação. Por que eu estou falando isso? Lá no evento de domingo eu falo sobre isso com muito mais detalhamento. Mas eu estou falando o seguinte, porque a norma, ela tem uma ordem que foi uma ordem construída com um objetivo, né? E você tem que seguir, você tem que ler nesta ordem. E aí ela traz logo no comecinho esse item 154, processo de identificação de perigos e avaliação de riscos. O processo são os macroprocessos. São esses macroprocessos que eu mostrei para vocês aqui no slide.
tudo isso que a norma determina aqui na parte dos macroprocessos tem que estar claro no documento inventário de riscos, tá? Então eu vou ler esses itens aqui, olha. Primeiro ela fala levantamento preliminar de perigos, aí fala quando que deve ser realizado. Então, se você realizar, você vai registrar onde? Seu inventário de riscos. Aí, em seguida, aí depois ele fala que a critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos, beleza. E vamos para a identificação de perigos. Aí, olha só, o item 1543, né? O item 15431 diz o seguinte: a etapa de identificação de perigos deve incluir. Se ele fala deve incluir, quer dizer que o seu documento, inventário de riscos, tem a obrigação de demonstrar que você atendeu a esta obrigação. O deve é uma obrigação. Então, o seu inventário de riscos vai ter que demonstrar que você atendeu a essa obrigação. Olha só, deve incluir descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, identificação das fontes ou circunstâncias e indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. Então, essas três informações que estão no item 15431 necessariamente precisam estar evidenciadas no seu inventário de riscos. Quando eu pegar o seu inventário de riscos, eu tenho que olhar claramente para cada perigo que você identificar, cada perigo, eu vou ter que ir lá ver estas informações. A descrição do perigo, vejam, são duas informações. Possíveis lesões ou agravos à saúde, identificação das fontes ou circunstâncias para cada perigo e indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. Olha, 4 informações aqui nessas 3 alíneas do item 15431. Em seguida, aí ele fala, né, que a identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança do trabalho. Esse item também tem que ficar claro no seu inventário de riscos. O que significa ele? Ele trata de 2 situações. Ele trata daquela situação em que você tem trabalhadores que são afetados por riscos que estão externos à sua organização, como, por exemplo, trabalhadores que atuam em atividade externa, como um motorista de ônibus, ou trabalhadores de uma atividade, você é um prestador de serviço, o seu terceirizado atua dentro do estabelecimento de outra organização. São riscos externos à sua organização e que precisam estar evidenciados no seu inventário de riscos. Tá certo? Aí o próximo item aqui é 154. E a outra situação são aquelas situações, por exemplo, né, os perigos externos, que são entendidos, por exemplo, como aqueles acidentes industriais maiores. A sua empresa funciona, a sua empresa é uma padaria que funciona do lado de um depósito de gás. Então, esse depósito de gás oferece um perigo que é previsível e que você tem que saber gerenciar no caso de um acidente ali. Você tem que saber como é que você vai fazer na sua organização se explodir ali, por exemplo, o depósito de gás. Então, isso vai ter que constar do seu inventário de riscos e vai ter que estar refletindo onde? Lá no plano de atendimento a emergências, por exemplo, tá? Avaliação dos riscos. Aí vem esse item aqui, que é a parte assim, que eu acho mais sensível do PGR para fazer um PGR claro. Eu estou falando de aspectos formais. Então, eu estou falando assim, o que eu tenho que ler no documento? A primeira coisa é o seguinte, ele diz, para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional determinado pela combinação da severidade com a probabilidade. Aí ele fala, a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos, beleza, isso é uma liberalidade da organização. Fala da gradação da severidade e da gradação da probabilidade. E aí, gente, diz que após essa avaliação os riscos têm que ser classificados. Todas essas etapas precisam estar claras, evidenciadas no seu inventário de riscos. Se eu estou falando dos processos de avaliação de riscos, lembram lá do slide que eu mostrei? Os processos de avaliação de riscos vão ficar registrados aonde? No inventário de riscos. Então, essas exigências que estão constando aqui do item 1544 precisam ser lidas no documento inventário de riscos, tá bom? Eu vou voltar a isso um pouquinho mais lá na frente, na parte ainda da avaliação de riscos. Eu vou só seguir os itens da norma, tá certo?
Então, aí ele fala como é que você grada a severidade, como é que você gradua a severidade, como é que você gradua a probabilidade, né? Esses registros vão ficar ali aonde? No seu inventário de riscos. Ele fala, né, que após a avaliação os riscos devem ser classificados. O que que significa isso? Uma vez que você estabeleceu, você avaliou, né, você vai ter que estabelecer o nível de risco ocupacional e classificar de acordo com uma ordem de prioridade, tá? Por exemplo, e isso, gente, não pode ser uma coisa que eu tenho que adivinhar quando eu leio o seu inventário de risco. Isso é uma coisa que tem que estar clara no documento. Eu não posso começar falando assim, olha, nível de risco ocupacional para exposição ao ruído originário, nível moderado. Eu não posso começar com esse tipo de informação sem antes dizer de onde vieram essas informações. Então, se eu tenho que registrar, que esclarecer ali, né, que avaliar e classificar, obrigatoriamente, antes eu preciso ter registrado todos os critérios que eu vou utilizar, tá? Você tem que pensar o seguinte, gente, o inventário de riscos ocupacionais, assim como o plano de ação, são documentos que servem de consulta a muitas pessoas. Eles têm que ser lidos não só por você, que é o cara que está fazendo, que é a pessoa que está fazendo, mas por várias outras pessoas envolvidas nesse processo. Benedita, boa noite! Que alegria! Ah, que pena, sua internet está ruim. Que droga, Benedita, aluna aí da turma 5. Tô vendo Jacileia também aqui da nossa turma 5. O pessoal tá chegando, né? Bem-vindos, amigos. Tô vendo aqui que tem algumas perguntas, eu já vou voltar para essas perguntas, tá, pessoal? Me perdi. Então, gente, assim, o que eu quero dizer? Esse documento é um documento que tem que ser lido por várias pessoas e não só por profissionais da área de segurança do trabalho. Você tem que, por exemplo, ter um documento que seja compreendido pelo dono da empresa, pelos diretores da organização, né, que não necessariamente entendem de avaliação de riscos. Você tem um documento que tem que ser compreendido pelos trabalhadores, tá? Você tem uma obrigação de informar esses trabalhadores, e os trabalhadores têm que compreender. Então, os dados eles têm que ser claros para que as pessoas envolvidas nesses processos possam compreender. Você tem, por exemplo, o médico do trabalho, que idealmente tem que participar desse processo de desenvolvimento do PGR, mas a gente sabe que nem sempre é assim que acontece no nosso mundo real, mas que quando ele pegar esse PGR, ele tem que compreender com clareza, até porque o médico do trabalho tem muitas obrigações, tá certo? Obrigações legais com relação ao gerenciamento de riscos. Então, ele tem que ler aquele documento e compreender. Você pode ter um auditor fiscal que vai ter que ler e ele não tem que ficar cavando e tentando descobrir de onde saíram aquelas informações. Então, tudo que você disser ali, tudo que você registrar de informação, tem que ter uma rastreabilidade, tem que saber de onde veio essa informação, tá? Então, vamos lá. Aí ele fala que a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações. O que significa isso? Seu inventário de riscos, ele não tem validade, ele tem a data de hoje. Quando eu avaliar aquele documento, inventário de riscos, eu tenho que observar que aquilo que está escrito lá naquele documento reflete a situação da organização hoje, tá? Ah, esse inventário de riscos, então, como é que eu faço? Eu vou ter que botar a data de hoje todo dia? Não, você vai ter, por exemplo, a versão 00. Aí você teve algum processo, você implementou a medida de controle, é obrigatório rever, você vai voltar e vai passar o quê? Versão 01, por exemplo. Datado, qual é a data dessa versão 01? E assim sucessivamente. Você tem que conseguir controlar, né, a evolução da implementação dessas medidas de controle a partir da avaliação do seu inventário de riscos e do seu plano de ação. Tá certo? Então, só lembrando isso, não existe validade, tá bom? E eu vou falar também dos aspectos formais do plano de ação, porque tem muita confusão aqui. Pessoal, já tô vendo uns PGR tudo bagunçado, assim, muito... Porque você vê que é falta de compreensão, né, do objetivo da norma. Vamos lá.
Aí ele passa para o item 155, controle dos riscos, e vai para medidas de prevenção. Opa, se eu estou falando de controle dos riscos e de medidas de prevenção, essas exigências que vierem aqui nessa norma, no item 155 em diante, elas vão ficar registradas aonde? No plano de ação. Então, se eu tenho aqueles 2 documentos mínimos, as exigências formais desses 2 documentos não estão exclusivamente lá na parte de documentos da norma. Elas estão ao longo de toda a norma. Por quê? De todo o item 1.5, né? E até, às vezes, um pouco além. Porque são as exigências que vão ficar registradas nesses documentos. Então, vamos ver. Medidas de prevenção. A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que a. Exigências previstas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem. B. A classificação dos riscos ocupacionais assim determinar. Opa! Então ele está fazendo uma relação aqui, olha, que sempre que a classificação dos riscos, que fica onde? No inventário de riscos, determinar a implementação de uma medida de controle, eu preciso registrar isto aí aonde? No plano de ação. A classificação está no inventário de riscos e a medida de controle está no plano de ação, tá certo? E é uma linha. Cada um dos perigos vai ter que estar na mesma linha para poder fazer sentido. Então, se eu identifiquei e classifiquei um risco no meu inventário de riscos e coloquei todas aquelas informações do inventário de riscos, eu vou ter que registrar aqui no plano de ação o quê? As medidas de prevenção de acordo com a classificação que está lá no inventário de riscos. Eu sei que pode parecer um pouco difícil de acompanhar assim, porque aqui no Instagram a gente não tem esses recursos audiovisuais. E aí até convido vocês, domingo a gente vai fazer a repescagem da semana do PGR, tá? O evento gratuito de 10 às 15 e lá, como ele é transmitido pelo YouTube, num link que vai ser disponibilizado nos nossos grupos, né, dos inscritos, no YouTube eu tenho recurso, eu tenho uma apresentação e facilita muito para poder compreender esses aspectos, tá bom? E, aliás, aproveitar também, antes de continuar, para lembrar que nós abrimos as inscrições para a turma 5 do curso PGR Vivo com a metodologia HDR, tá? Que é um curso que ensina, não simplesmente te ensina a fazer. Ele traz pela mão o profissional e entrega uma metodologia completa de trabalho para o profissional fazer um PGR com muita segurança e sem usar nenhum modelo, gente, porque os modelos não podem fazer parte desse processo, tá bom? Vamos seguir. Então, medidas de prevenção. Aí ele passa para os planos de ação aqui na norma. E olha só esse item, 15521. A organização deve elaborar plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Então, primeira informação, gente, mesmo aquele risco que pode já estar sob controle, um risco que já está num nível que você determinou como tolerável, ele precisa estar presente ali no inventário de riscos e no plano de ação. Por quê? Porque você tem a obrigação de registrar as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, tá bom? Aquilo que tem que ser mantido também tem que ser registrado no seu plano de ação. Isto é um aspecto formal que você precisa conhecer. Então, por exemplo, digamos que você tenha a geração de um aerodispersóide, né, dentro de um processo, mas você já tem, inclusive, isso tudo bem gerenciado, você já avaliou, você indicou a medida de controle, você colocou uma exaustão ali, né, uma ventilação local exaustora, e você fez uma nova avaliação e viu que já está tudo bem gerenciado. Que, né, a avaliação, por exemplo, quantitativa daquele aerodispersóide indica que você está já dentro deste quadro, né, em que você considera que a situação está sob controle. Ainda assim, no seu plano de ação, você vai ter que registrar as medidas a serem mantidas, tá? Introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Não pode tirar nada ali do seu processo. Não pode desaparecer só porque está sob controle. Vou aproveitar e responder uma pergunta aqui que tem sido muito feita, né, repetidamente. Tá, digamos que eu faço uma avaliação quantitativa e essa avaliação quantitativa deu não detectado, por exemplo. Eu estou avaliando aqui quantitativamente o benzeno naquele ambiente e deu não detectado. Então, eu posso tirar
isso do meu inventário de riscos e do meu plano de ação, já que deu não detectado? Não, senhor. Você só pode tirar do seu inventário de riscos se o risco for eliminado. Uma avaliação quantitativa zerada hoje não significa tanta coisa. Não sei se foi o método, não sei se foi a amostra. Legal, está zerado hoje, mas ainda existe, você continua identificando aquele perigo. Por exemplo, continua se trabalhando com um solvente que contém benzeno, mesmo que a avaliação quantitativa esteja zero, entendeu? Então você vai ter que manter isso tudo no seu PGR, tá bom? E continuar registrando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Gente, eu já vou passar aqui para as perguntas, que eu tô vendo que tem bastante pergunta. Larissa, boa noite, obrigada. Aí ele segue. Implementação, vejam bem, para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. Vejam, gente, aí eu vou falar uma coisa que é muito importante, por favor, assimila isso. Plano de ação não é um calendáriozinho de marca X, não pode ser. Se chegar um plano de ação com calendáriozinho de marca X, vai estar sujeito, no mínimo, a autuações, porque um calendáriozinho de marca X não atende às exigências do item 1552. Vejam bem, ele diz que você tem que registrar as medidas de prevenção a serem introduzidas, mantidas ou aprimoradas, definindo um cronograma, que não é um X, tá? Em agosto, não é isso. X em agosto não é um cronograma. Cronograma é uma coisa detalhada. Formas de acompanhamento. Se a gente está falando de melhoria contínua, como o Maicon, boa noite, Maicon, está falando aqui de PDCA. Se eu estou falando de PDCA, eu estou falando de alguma coisa que eu vou planejar, que eu vou implementar, que eu vou avaliar e, caso seja necessário, determinar ajustes. Isso é um PDCA. E esse processo de PDCA tem que ficar evidente no seu documento, inventário de riscos e plano de ação. Estão compreendendo? Então, por mais que aqui na parte de plano de ação da norma, item 1552, eu só tenho esses dois itenzinhos aqui, ó. A organização deve elaborar plano de ação, indicando medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. E, para as medidas de prevenção, deve ser definido cronograma, forma de acompanhamento e aferição de resultados. São só esses dois itens que tem de plano de ação. Mas o plano de ação, ele tem que atender a norma toda. Então, todas aquelas exigências têm que estar claras ali, tá bom? E não é num calendáriozinho de marca X. Aí vamos ver o item 1553. Implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. Olha, acompanhamento. Se eu estou falando de medidas de prevenção, eu continuo falando de plano de ação, tá? A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. Opa! Então, cada passo que eu dou, cada passo, se eu estou implementando ali, se eu estou fazendo uma capacitação que eu indiquei como uma medida de controle administrativo, eu vou ter que registrar isso, né? Por quê? Porque tem que ser registrado a implementação das medidas de prevenção e os ajustes têm que ficar registrados no plano de ação. Vejam como a coisa é dinâmica. E eu vou fazer aqui agora uma observação que tem muito a ver com o que os alunos estão passando nas turmas, né? A gente nas turmas do curso HDR, o curso PGR Vivo com a metodologia HDR, a gente traz muito o trabalho voltado para a prática. E os alunos estão falando assim, olha, eu estou com um problema muito sério. Por quê? Porque o cliente não quer isso. O cliente, né, principalmente para quem trabalha com consultoria, o que ele quer é um calendáriozinho de marcar X. Como é que eu vou fazer para atender o cliente? Porque ele quer o calendário de marcar X, que é o que ele está acostumado. Gente, você não pode fazer o calendário de marcar X porque você tem a sua responsabilidade profissional. Você não pode arredar pé e fazer a coisa errada. Como disse ontem o nosso querido aluno na turma, ele falou assim, eu não arredo pé, né, Reinaldo? Não vou fazer errado. Por quê? Porque já tenho conhecimento suficiente para saber que um calendário de marca X não atende à exigência da norma. Se vier um calendário de marca X, uma fiscalização vai ser autuado, tá? Vai ser autuado, porque não é isso que a norma exige para poder fazer, não é isso que é um plano de ação.
bom? Então, isso é uma primeira grande observação. E aí ele segue, né? O desempenho, olha só, a obrigação de acompanhar o desempenho das medidas de controle. E esse desempenho, né? Olha o item 155.321. As medidas de prevenção devem ser corrigidas, se devem, você tem a obrigação de registrar isso, porque você tem a obrigação de comprovar que está fazendo. Devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. Então, gente, todo esse processo, assim, na verdade, você vai ter um grande trabalho para fazer, né? Não estou falando trabalho de uma forma pejorativa, não. Uma grande demanda de trabalho para fazer um inventário de riscos, atendendo aquelas exigências, né, de informações, para você poder registrar ali tudo o que você usou para compreender. Bela, maravilhosa, boa noite! Tudo o que você usou para compreender, para chegar a um registro de um nível de risco ocupacional, tudo isso tem que estar registrado ali no inventário de risco. Beleza, essa é a primeira parte, a primeira etapa do seu trabalho. Segunda etapa do seu trabalho é comprovar, através do seu plano de ação, do seu inventário de riscos e plano de ação, das suas revisões, que o PDCA exigido pela NR1 está ok, está funcionando na sua organização. Ah, Ana, então como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de quê? Eu vou dar uma sugestão e eu quero deixar muito claro que isto é apenas uma sugestão pessoal. É a forma como nós aqui na Linus Cursos Jurídicos construímos a metodologia. Por quê? Porque funciona, dá certo, tá? Dá certo e comunica de forma eficiente com qualquer leitor, com qualquer ator envolvido nesse processo. Nós fazemos assim. Nós temos um documento de texto, que é um documento de texto que atende a alguns dos itens da norma. Vou até falar para vocês aqui quais são os itens da norma que são muito bem atendidos. Peraí que eu vou abrir, tá? Através de documento de texto. E fora isso, um planilhamento interativo, que é um planilhamento que atende a essas exigências mais técnicas, mais objetivas da norma, com respeito ao inventário de riscos e plano de ação. Ó, itens que eu entendo que ficam muito bem comunicados através de um documento de texto. Vou mostrar aqui para vocês. Item 15732, caracterização dos processos em ambiente de trabalho. Gente, como é que você vai fazer isso através de planilha? Complicado fazer isso através de planilha, tá? É bom você poder descrever isso, e aí o nosso documento ele descreve de forma textual os processos em ambiente de trabalho e as atividades. Esses itens, eles são bem descritos em forma de texto, faço a descrição ampla das atividades. Em seguida, na segunda parte aqui do nosso documento, na etapa 2, né, a gente deixa assim muito bem especificado, principalmente o item 15732, a linha F, que é o seguinte: critérios adotados para avaliação de riscos e tomada de decisão. Gente, os critérios adotados para avaliação de riscos e tomada de decisão e todos os critérios que você utilizou, tudo que você usou no seu processo, tem que ficar registrados aqui no seu PGR. No nosso método, isso fica registrado no documento de texto. Nosso documento de texto, o meu aqui, ó, que é o documento base, ele tem, deixa eu ver quantas páginas, 40 e não sei quantas páginas. Por quê? Porque é o detalhamento desse critério. É importante esse detalhamento do critério ficar claro, porque qualquer leitor vai ter que ler e chegar à mesma conclusão que você. Eu vou ter que ler o critério, vou ter que ver o inventário de risco e ver que está coerente, que você atendeu ao seu critério. Isso é a reprodutibilidade do método, e isso também diz respeito ao rastreio das medidas de controle, ao rastreio dessas informações utilizadas, tá bom? Então, isso são algumas observações. Aí, no meu método aqui, da Linus, né, a gente faz toda a descrição do método, dos critérios,
a gente descreve, e aí eu sugiro que vocês façam isso, detalhadamente, critérios gerais e critérios específicos para risco físico, radiação ionizante, ruído, calor, frio, vibração, piriri, pororó, químicos, depois biológico, riscos psicossociais, aspectos relativos à ergonomia, riscos de acidente. Então a gente descreve, te sugiro que faça isso no seu documento de texto, tá? E por fim, eu trago anexos. Olha só, gente. O PGR, por si só, seus documentos mínimos são inventário de riscos e plano de ação. Mas eu posso precisar colocar no meu PGR outros documentos que sejam necessários para oferecer essa questão da reprodutibilidade e da rastreabilidade das informações, tá bom? Então, o que eu coloco de anexos aqui no meu PGR? Primeiro, o primeiro anexo, né? Tem primeiro esse anexo que descreve os métodos. Segundo anexo, as matrizes, né, de inventário de riscos e plano de ação. Posso mostrar para vocês aqui também como é que a gente faz. Depois temos um outro anexo, 3, que eu descrevo os grupos de exposição semelhantes. Coloco isso como um anexo para poder facilitar. Já vou responder as perguntas, gente, para poder facilitar, né, para não, assim, não é importante. Gente, olha só, informação importante. Você não tem que encher linguiça no seu PGR. Você não tem que copiar norma, copiar lei, copiar coisa. Você tem que ser o mais objetivo e claro possível, tá? Se furte de ficar copiando coisa e colocando qualquer coisa, seja só para encher linguiça. Então, eu coloco ali no anexo a descrição dos grupos de exposição semelhante. E um outro anexo, a documentação pertinente. Que documentos são esses? Por exemplo, avaliações quantitativas que foram realizadas, né? Se eu entender que é necessário, outras metodologias, enfim, o que eu entender que oferece, que enriquece, né, a clareza do meu PGR. Então, isso é uma forma de você apresentar um PGR. Agora, eu vou mostrar só para exemplo também esse planilhamento que a gente usa. E veja, o planilhamento, ele precisa ser utilizado de forma harmoniosa com o nosso documento de texto. Não dá para fazer isso separado. Você vai ter que ir fazendo, deixa eu fechar só uma coisa aqui. Você vai ter que ir fazendo um conversando com o outro necessariamente. Aqui no nosso planilhamento, por exemplo, olha só, o foco disso aqui, gente, é a rastreabilidade das informações, a reprodutibilidade dos métodos e a clareza para todas as pessoas envolvidas e principalmente orientar para que o profissional que vai fazer, né, que vai conduzir esse processo, não se perca. Você precisa ter atenção com isso, tá? Se for desenvolver um planilhamento, que seja um planilhamento que te auxilia e que não te confunde. Olha só. O nosso planilhamento aqui, ele é assim, ó. Eu tenho várias abas. Aqui. A primeira aqui é uma aba de introdução, em que eu relaciono os grupos de exposição semelhante e relaciono também os responsáveis. Lembram, gente, que a norma estabelece ali vários aspectos, né, vários pontos de responsabilidade. A responsabilidade é da organização sobre o PGR. No entanto, você, por exemplo, que é o Mário, você vai ter que registrar quem são os responsáveis. Você não vai fazer tudo sozinho, tá? Por exemplo, pode ser o dono da empresa, o médico do trabalho, o representante dos trabalhadores, né? O representante da CIPA. Peraí que eu acho que eu... Deixa eu abrir um outro documento aqui. Deixa eu só trocar, porque eu tenho um outro que a gente usou na aula ontem, que tá até mais preenchido do que esse. Peraí, gente. Vou trocar aqui um segundinho que vocês vão entender melhor o que... Pois é, esse aqui não tá dando para ver. Por isso que eu vou abrir o outro aqui. Peraí. O que a gente estava fazendo na aula de ontem, da turma 4. Pronto. Abrir aqui. Tá? Então, aqui tem essa primeira aba aqui. Deixa eu tirar do suporte aqui, gente. Vamos lá.
Então, aqui é a primeira aba em que a gente coloca aqui, discrimina com clareza as responsabilidades. Na segunda aba, tá vendo aqui? Na segunda aba, eu coloco efetivamente o inventário de riscos. A gente só começou a fazer, isso aqui não é um documento pronto. Mas vejam, eu vou descrevendo os itens que eu tenho que atender. E é por meio de um planilhamento, eu consigo, gente, garantir que eu estou atendendo a todos os itens da norma, tá? No nosso caso, é um planilhamento interativo, vejam bem. Eu vou marcando aqui, isso é bom para você porque ajuda você a não se perder. Não dá para ver ainda, Carlinha? Tenta assistir do computador, ou então depois pega e vê essa live do computador. Ou então vem no domingo, porque no domingo eu vou mostrar, vai ficar muito mais fácil para você ver. Mas aí eu vou fazendo aqui por grupo de exposição semelhante, né? Mas o que é importante? Que o seu inventário de riscos, no mínimo, atenda às exigências da norma. Atenda às exigências da norma. Ainda não dá para ver, gente. Ai, que droga. Puxa vida. Queria mostrar para vocês. Tudo bem, não tem problema não. Então, vou chamar vocês para virem ao evento de domingo. Vocês estão inscritos no evento de domingo? Porque lá eu mexo com isso para você ver. Para você ter uma ideia melhor de como fazer um inventário de riscos que realmente garanta que os itens da norma estão sendo atendidos. A imagem está muito borrada, né? Pessoal, vem no domingo. Não tem problema não. Eu queria aproveitar aqui no Instagram, apesar de não ter essas ferramentas, né? Aqui não dá para eu compartilhar minha tela, mas vocês venham no domingo que vai ser bem mais simples. O que eu quero mostrar para vocês? O horário do evento no domingo é às 10 horas da manhã. Nas 10 da manhã até às 15 da tarde. No curso fica melhor ainda. Aí realmente, no curso eu forneço as ferramentas. A gente tem aula de como utilizar, de como preencher, diferente. Mas o que a gente vai oferecer aqui no evento de domingo já te esclarece bastante para você poder montar a sua própria ferramenta, tá? Fora isso, o que é importante? Que o seu inventário de riscos e que o seu plano de ação consigam registrar que os itens da norma estão sendo atendidos. Formalmente, então, juntando o meu documento de texto e o meu planilhamento, eu atendo 100% da norma. Tá certo? Juntando esses dois documentos, eu atendo necessariamente 100% da norma. Quando você for avaliar o seu documento que você produziu, você vai ter que ir passando item por item da norma e verificando onde está isso escrito no meu inventário de riscos. Tá bom? Essa é a dica que eu vou dar. Eu vou passar rapidamente aqui para as perguntas. Eu vou conectar até aqui pelo computador para poder passar para as perguntas e vou começar a responder. Então, pessoal, vai deixando as perguntas aí que agora eu vou pegar tudo, tá? Deixa eu só até tirar o som aqui do computador. Vamos lá. Primeira pergunta, Switch Accounts. Vamos lá, já estou começando a responder as perguntas. Que é bom assim, né? Eu quero que ninguém saia daqui com dúvida. Minha ideia é essa, que ninguém saia daqui com dúvida, tá bom? Tap to play, nunca vi isso. Ih, caraca, as perguntas ficaram perdidas ali. Problema não, vou ter que voltar aqui pelo celular mesmo, não deu certo. Eu tinha que ter ligado antes aqui o computador. Vou fazer o seguinte, vou começar com as de caixinha de pergunta e pedir para quem colocou no chat para jogar lá na caixinha de pergunta, porque vai ficar mais fácil para mim, tá? Aí depois a gente vê se faltou alguma coisa. Primeira pergunta. Ana, Reinaldo, PGRs feitos por terceiros, quem fica responsável pelo plano de ação? Quem elaborou ou a empresa? Responsável pelo plano de ação é quem está elaborando o próprio PGR, tá? Deixa eu clicar aqui na pergunta, gente. Essa pergunta é excelente, Reinaldo. O responsável pelo plano de ação, por implementar, é quem está determinando. É quem está elaborando aquele plano de ação, tá? Quando você tem terceiros, você tá ali na contratante, você tem as suas contratadas, o seu plano de ação é referente, né? É a sua parte do PGR. E você vai ter que fazer essa interseção aí entre contratantes e contratados. Mas a responsabilidade de elaboração, de implementação do plano de ação é de quem elaborou, tá bom? Senão fica fácil, né? Boa noite. Você disponibiliza algum modelo de inventário de riscos? Keila, não
não use modelos, tá? Não se deve usar modelos. Vou te pedir para vir também no evento de domingo, porque lá eu vou mostrar detalhadamente essa questão dos modelos, tá bom? Não se deve usar modelos. O que nós disponibilizamos, mas aí só no curso, é a metodologia completa de avaliação. De avaliação e classificação. Metodologia completa com um documento base para você construir o seu PGR. Mas modelo não. Na verdade, você sai do curso, né, dominando aquele método. E aí você faz o seu PGR sem precisar de modelo. A gente disponibiliza ferramentas de inventário, esse inventário de riscos que eu estava tentando mostrar aqui, a gente disponibiliza para os alunos do curso. A gente não disponibiliza isso sem ser, né, fora do curso. A gente não disponibiliza isso fora do curso. São meses e meses de um trabalho assim incessante, porque o nosso planilhamento é um planilhamento muito inteligente, muito inteligente, que ele não engessa o profissional, pelo contrário, ele ajuda o profissional a pensar melhor, sem cometer erros, a identificar, né, as questões ali do meio ambiente de trabalho, sem cometer erros. Então, realmente, a gente não usa modelo. Vou fazer um link com a pergunta que o pessoal tem feito. E os aplicativos? Não, softwares. E os softwares? Gente, eu ainda não trabalhei, não peguei nenhum software para avaliar. Eu não posso opinar sobre software. Tenho colegas que já pegaram, né, e que falaram que não está funcionando. Por quê, gente? Olha só. Diante da complexidade da norma da NR1, diante da complexidade e das exigências, você não pode usar nada que te engesse. Você tem que usar, né, alguma coisa que seja interativa, comunicativa, que na verdade você continue sendo o líder do processo, não o software. Muitas vezes o software vai ter mais dificuldades para atender. Eu não estou falando que não pode, tá, gente? Eu não estou falando, só estou falando que eu ainda não conheço, não experimentei, tá? Agora, por exemplo, neste planilhamento eu afirmo que dá certo, que dá conta, porque ele vai trazendo todas as obrigações, mas quem pensa e quem atua é o profissional, não é o software, entendeu? Vamos lá nas perguntas. Renata, boa noite. Renata está no curso, aluna, você vai ver, você vai receber essas ferramentas todas. Empresa de construção civil que possui colaboradores MEI, pessoa jurídica, terceirizados, como deverá ser elaborado o PGR? Maravilha. Olha só, gente, PGR, construção civil, é pelo menos assim, um PGR por canteiro de obra. Você não pode ter um PGR que abranja mais de um canteiro de obra, para começar. Na construção civil, você tem essa característica da atividade de termos alta quantidade de terceiros. Temos os terceiros, assim, é inerente, é difícil uma obra que não tenha pelo menos um terceirinho ali rodando, né? Muito difícil. Então, você tem que estabelecer o seu mecanismo já contando com ferramentas que te auxiliem a gerenciar terceiros dentro do seu processo. O que é importante? A identificação dos perigos, gente, quem vai fazer é o contratante. E eu vou até fazer um link com a pergunta, quem foi que mandou? Ai, meu Deus, não estou me lembrando agora quem foi que mandou. Foi um aluno, não me lembro se foi da turma 4 ou da turma 5. E a gente tem um grupo de discussão também só para os alunos. Essa pergunta está lá e eu ainda não respondi, mas a resposta é o seguinte, ele pergunta com relação a essa questão da forma de do contrato. O cara é seletista, mas o outro é terceirizado, o outro é só, como é que se diz? Ele é um PJ. Esse terceiro aqui tem um cara que é uma cooperativa atuando ali. O que eu vou falar para vocês, gente? A responsabilidade sobre o meio ambiente de trabalho independe da forma de contratação. Independe da forma de contratação. Não me interessa se o cara é terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ou décimo. Não me interessa também qual é a duração daquele perigo, daquele risco. Não me interessa. Tudo tem que estar registrado no PGR da contratante, tá bom? Aí, por exemplo, no nosso método, naquele documento de texto, e eu sugiro isso a vocês, a gente deixa muito claro, né, quem são os terceiros e quais são as ferramentas de gerenciamento de terceiros. Para não parecer, por exemplo, que aquele risco
ali tá sendo gerado no meu processo, sabe? Então tem que ficar muito claro isso, o que é da sua atividade e o que está vindo dos terceiros que estão atuando ali, tá bom? E lembrando que aí tá lá no item 1.8 da NR1, não está na NR18, item 1.8 da NR1, a parte de contratantes e contratadas. É muito importante que a contratante ofereça, né, informe a contratada sobre os riscos ocupacionais lá do seu empreendimento que vão afetar os terceiros, né, os empregados da contratada, e que a contratada forneça à sua contratante um inventário de riscos ocupacionais específicos das suas atividades. Então você tem essa troca de informações sobre os riscos, tá bom? E isso vai ter que funcionar muito bem também na construção civil. Renata, te respondia? Se não tiver respondido, dá um grito aí. Ana, Carlinha, não precisa imprimir inventário e plano de ação, né? Posso manter no computador? Pode e deve. Gente, a NR1, ela não foi escrita para ser executada em forma de papel, senão você vai acabar com a Amazônia, com todas as árvores do Brasil, imprimindo papel, porque é um documento dinâmico. Vou ler aqui um item para vocês também, peraí. 1.6, peraí, é 1.6 ponto alguma coisa. Aqui, 1.6, item 1.6, gente. Da prestação de informação digital e digitalização de documentos, tá lá na NR1. Item 1.6.1, primeiro item. As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, tá bom? Em formato digital, você não precisa imprimir papel. E eu sei que isso também é uma dificuldade dos profissionais, né, com os seus clientes, que eles são apegados, arraigados àquele negócio do papel, gosta daquele negócio do papel. Mas está lá escrito na norma, você vai mostrar para ele, olha só, item 1.6.1. As organizações devem prestar informações de saúde e segurança do trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado na Strabel VidaCity. Então, não precisa imprimir papel, tá bom? Eu vou falar para vocês, gente, uma coisa que é muito importante, a NR1, ela valoriza muito o profissional de saúde e segurança do trabalho, porque ela deixa os profissionais, bota na mão do profissional essa questão da decisão, tá bom? Bota na mão do profissional essa questão da decisão. E o profissional, ele tem que ter muita segurança para poder exercer esse papel. O profissional de saúde e segurança do trabalho, ele é um gestor, tá? E como é que o profissional adquire essa segurança? É com capacitação técnica. O profissional de SST que está fazendo ali o PGR, ele precisa saber dizer tecnicamente saber justificar, demonstrar cada decisão que ele tomou. Ele é um tomador de decisões. Ele tem que atuar como um tomador de decisões. Quando o cliente virar para você e falar assim, eu quero em papel, você não vai falar, não precisa. Você vai falar assim, olha, a norma determina que as organizações são prestadas em forma digital, tá? Então, você tem que ter, e isso é uma coisa que a gente trabalha no curso o tempo inteiro, tá? Como responder a cada tipo de questionamento. Aonde está, por que você fez isso? Porque quando você faz um processo, quando você é um gestor, você está atuando ali como um gestor, você está tomando decisões fundamentadas. Então, cada decisão que você toma tem uma fundamentação que está registrada no seu documento. Com um bom PGR, gente, um bom PGR é uma ferramenta de valorização do profissional de SST. O que se fazia antes não é o que se fará para o atendimento da NR1. Então, você tem que ter as ferramentas para estar seguro na hora, né, de demonstrar o que você está fazendo, né? Por que você está indicando que essa medida de controle vai ser tomada antes da outra? Por que você está dizendo que esse risco é tolerável, né? Por que você tem uma situação, por exemplo, você tem um perigo ali, você quer substituir, você é um agente químico, você quer substituir esse agente químico por outro para tentar eliminar aquele perigo. Você tem duas opções, você tem que fundamentar tecnicamente por que você escolheu uma e não a outra, tá? Então isso tudo vai estar ali dentro da sua metodologia de trabalho do PGR, que é o que a gente oferece lá no curso, tá bom? Então, lá no domingo eu vou mostrar para vocês, assim, vocês vão curtir, ver mesmo a dinâmica, né, de um inventário de riscos e de um plano de ação.
Mas o que eu quero falar é isso, assim, eu queria mostrar aqui, mas ficou difícil, né? Porque a imagem não ajudou. Vou só finalizar aqui com as perguntas. Essa planilha realmente, ela tá top mesmo. A vantagem do planilhamento do método HDR é a interação e participação dos alunos na sua construção. Isso, né? É isso mesmo. Você vai construindo passo a passo. E o Reinaldo falou, parabéns, Mr. Dimitri, que é a pessoa que desenvolveu a planilha, né? Que é o meu marido, que ele é um expert, do Excel. Aí ele tem várias ferramentas lá. Almir tá aí também. Respondi, né? Georgia, as organizações devem prestar informações, o item 1.6.1. Viviane, mas temos os paradigmas e crenças dos empresários para ser mudadas. Muitos estão ainda achando que só um papel de gaveta. Quando explica que ele deve ter melhoria todo dia, tem alguns que vão achar um absurdo. Exatamente, por isso que você tem que estar muito bem munido de argumentos. Gente, ontem a gente estava falando na aula, né? Ontem foi a aula da turma 4. A revolução não vai acontecer de um dia para o outro. Cada um de nós, operadores de SST, né, se eu puder dizer assim, cada um de vocês, profissionais de SST, vai exercer um papel importantíssimo para a gente poder materializar essa revolução que nós todos desejamos e precisamos que aconteça. Aqueles velhos processos, eles não têm condição de permanecer. Eu vi, é porque eu perdi aqui, né? Eu abri aqui no computador depois, então eu não consigo ver o chat do que tá lá para mais cedo. Mas eu queria falar para vocês, né? Eu vi que perguntaram sobre fiscalização. Gente, os grandes operativos nacionais já estão acontecendo, né? Principalmente agora a partir de abril. E a fiscalização, ela efetivamente vai cobrar. A fiscalização não vai tolerar que, por exemplo, aqueles papeizinhos de gaveta sejam aceitos. Não vai aceitar papeizinhos de gaveta. A fiscalização não vai aceitar papéis que não demonstrem os processos. O que eu quero falar para vocês, gente? O PGR é só uma ferramenta. A fiscalização, quando avalia um PGR, ela não quer saber do papel. Eu estou falando papel, mesmo que ele não seja em papel, que ele seja um papel digital. Eu não quero saber, né, do que tá. Eu quero saber dos processos. Eu utilizo o PGR para avaliar os processos existentes na organização. Vocês conseguem perceber a diferença disso, gente? O objetivo da gente não é ver documento, é avaliar a adequação dos processos. E eu vou fechar aqui essa live falando do item mais importante da norma, que é o que a gente efetivamente avalia quando a gente pede para ver um PGR. É o item 1532. O item 1532 diz: a organização deve, se a organização deve, ela tem uma obrigação de fazer isso. Esse item 1532, ele trata dos processos dentro da organização. É um item que a gente vai falar muito e como implementar no nosso evento de domingo, que eu vou mais uma vez reforçar a vocês, evento online, gratuito, tá certo? Para qualquer tipo de profissional envolvido nos processos de gerenciamento de riscos ocupacionais. As inscrições são através do link na minha bio, você entra num grupo de WhatsApp, que o link de acesso ao evento vai ser passado ali pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Quais são os processos? E falar também que estamos com as inscrições abertas para a turma 5 do curso PGR Vivo com a metodologia HDR. Informações também, ou aqui na verdade o ideal, informações seria com a Linus Cursos Jurídicos, tá bom? Que é quem verifica essa questão da disponibilidade de vagas. Então, olha só, a organização deve, item 1532, que é o item mais importante da norma. Evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. B. Identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. C. Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. D. Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. E. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco, né? Com essa classificação que você fez, e na ordem de prioridade estabelecida na linha G do item 141, que é aquela hierarquia das medidas de controle.
E F, acompanhar o controle dos riscos. Essas são as obrigações. Essas obrigações, elas precisam ser lidas e evidenciadas através do inventário de riscos e plano de ação. É isso que eu quero ver quando eu notifico uma empresa a me apresentar o PGR. Eu quero ver estas obrigações aqui cumpridas, entenderam? Tá bom? E eu vou ler aqui o comentário. Almir. O processo de informatização dessa nova gestão de SST para com as empresas não está sendo fácil. As empresas e seus representantes ainda não estão querendo a atualização dos processos. Muitas empresas ainda estão esperando a real fiscalização. Eu sei disso, né? Todas as empresas que eu notifiquei até agora para apresentar o PGR falaram: você pode dar um prazo? Eu falei, não, agora não, já estamos em abril, não tem mais nem critério de dupla visita, tá, gente? Não tem mais nem dupla visita. Não, eu quero ver o PGR agora, de acordo, né? A norma está aí desde 2020, a norma está disponível desde 2020, quando ela foi publicada, março de 2020, para consulta, né? Enfim, tem que estar implementado já. E o que eu quero ver é isso, né? A materialização desse processo de melhoria contínua, é a materialização desse princípio do PDCA dentro das organizações. Cibaldo Engenharia, boa noite, ainda não nos conhecemos, graças a Deus, espero que essa fiscalização chegue aqui em Maceió. A fiscalização tem aí também, né? Tem colegas aí muito valorosos que estão também correndo atrás de fiscalizar, né, os PGRs da vida, tá bom, gente? Pessoal, vou convidar vocês então a entrarem lá no link que tá lá na minha bio para poder fazer inscrição para o evento de domingo. Amanhã, deixa eu falar para vocês, tem lives assim que foram muito bem planejadas. Amanhã foram muito bem planejadas, eu acabei de me esquecer qual é, mas eu vou olhar aqui para vocês. Dercy, se a Dercy estiver aí, gente. Ai, meu Deus do céu. Amanhã a live vai ser pela página da Linus Cursos Jurídicos. Vou ver aqui, um segundo, gente, que o tema é importante, tá? Ih, caramba. Deixa eu ver aqui o tema da live de amanhã. Acho que é de atualização normativa, Dercy. Não, a de atualização normativa é sexta-feira. Sexta-feira a live é de atualização normativa. A gente vai tratar da nova portaria, né, que veio substituindo as portarias 19 e 20, que trata da questão da Covid nos ambientes de trabalho, e também da atualização da NR7, tá? Que saiu aí uma pequena atualização também. Então, isso vai ser o tema de sexta-feira. E na quinta, amanhã, eu não tô me lembrando qual é o tema, mas eu vou publicar já aqui no meu feed, então acompanhem. Sábado vai ter uma live rápida também, e no domingo a gente tem esse evento das 10 da manhã às 15 da tarde, tá certo, pessoal? Gratidão, muito obrigada aí pela companhia nessa quarta-feira à noite, e nos vemos amanhã lá pela Linus. Boa noite a todos.